Um evento muito importante, no nome do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura Municipal de Brejinho e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, saludamos a todos com uma ótima tarde. Iniciaremos a partir de agora a Jornada Pedagógica 2023. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Com imensa satisfação, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com o nosso prefeito João Batista Gomes Gonçalves, recebe o corpo docente, gestores, orientadores pedagógicos, administrativos, vigílias, merendeiras, para a primeira jornada pedagógica de 2023, desejando a todos que aqui estão presentes boas-vindas e, claro, um ótimo evento a todos. A iniciativa visa preparar toda a rede municipal de educação para o ano letivo de 2023, abordando o tema avaliação, ampliação e reflexão desse mecanismo indispensável no processo de ensino e aprendizagem. A educação brejense tem promovido ações de suma importância para o desenvolvimento educacional dos estudantes e de todos os profissionais que estão envolvidos no processo de ensinar e também de aprender. O evento tem como finalidade, senhoras e senhores, promover as qualificações aos profissionais da educação do município aqui de Brejinho, Rio Grande do Norte, bem como potencializar também o planejamento das ações escolares para o ano letivo de 2023. Desta forma, esse estudo fortalecerá o trabalho desenvolvido pelos nossos educadores, quando já prioridade o desenvolvimento e a qualidade de ensino que são passadas a todos os alunos da rede municipal de ensino. E para a abertura oficial deste evento, honrosamente convidamos os senhores para tomarem o seu lugar de destaque nesta tarde. Convidamos a ilustríssima senhora secretária de Educação e Cultura, a professora Edna Chacon. Salva de palmas para os presentes, ela que tem desenvolvido um excelente trabalho junto à pasta de Educação e Cultura e tem sido elogiada pelo brilhante trabalho e pelo resultado que a gente observa através dos nossos alunos da rede municipal de ensino. Convidamos também para compor a nossa mesa de honra, o nosso local de honra, o excelentíssimo e ilustríssimo presidente da Câmara, vereador Ednailson Nascimento, acompanhado também da professora e vereadora Vera Lúcia, além de professora também vereadora no nosso município, ao lado do nosso presidente da Câmara, vereador Ednailson Nascimento. Gostaríamos, senhoras e senhores, de convidar o ilustríssimo senhor Edmilson Nascimento, presidente do Fundeb e do Conselho Municipal de Educação, para também estar tomando seu assento nesta tarde. Convidamos a ilustríssima senhora chefe de gabinete Lidiane Paulino para estar presente conosco, representando também a figura do nosso prefeito João Gomes nesta tarde, aqui na creche municipal Antônio Gomes da Silveira. Convidamos ainda para tomar o seu assento a ilustríssima senhora Janaína Nascimento, presidente do Conselho de Alimentação Escolar. E por último, mas não menos importante que os demais, gostaríamos de convidar, com uma salva de palmas dos presentes, a palestrante desta tarde. O palestrante dessa tarde, a palestrante dessa tarde, a senhora Liz Gomes de Oliveira Lúcio. Gostaríamos de pedir perdão pelo equívoco. Ela está conosco aqui, vai trazer muito saber, muito conhecimento e vai abrir a mente de todos que aqui se fazem presentes e de você também que acompanha a nossa live através do Instagram. Neste prezado momento, gostaríamos então agradecer a você, papai, a você, mamãe, que está aí do outro lado da tela, prestigiando este evento. Saiba que é de suma importância o papai e a mamãe acompanhar o que está sendo passado para os seus filhos, o que está sendo lecionado e essa preparação de todos os profissionais da área da educação.
Encontra-se conosco de forma presencial os diretores e vice-diretores da Rede Municipal de Ensino: Eliana Paulino, Aparecida Lima, Ranvaliel Sóstenes, Nelby Viegas, Adriene Maria, Jovino Marlos, Arnor Pedro, José Roberto, Mariana, Aline Venâncio, Nalva Moisés, Eliette Nascimento, Thaisa Honorato, bem como coordenadores pedagógicos e administrativos das escolas. Com muita satisfação está presente na primeira jornada pedagógica também a secretária municipal de turismo da nossa cidade, a senhora Bianca Gomes, está presente conosco também nessa tarde. Seja bem-vinda a este evento da Secretaria de Educação e Cultura. Neste prezado momento, gostaríamos de convidar a todos que aqui estão para se colocarem de pé, em posição de honra, para executarmos o hino nacional brasileiro. Executado, portanto, o hino nacional brasileiro. Fiquem à vontade, podem tomar os seus assentos.
Gostaríamos de registrar a presença da senhora Maria Aparecida, ela que é diretora da Escola Estadual José Lúcio Ribeiro, e também a vice-diretora Josiane, que também está conosco. Sejam bem-vindas a este evento da Secretaria de Educação e Cultura. Senhoras e senhores, dando continuidade para fazer a abertura das atividades, gostaríamos agora de convidar alunos de dança e artes cênicas da Rede Municipal de Ensino, o orgulho para a nossa cidade, eles que são alunos também do Teatro Municipal Sinésio José Chacon e do Corpo de Baile Brejo de Ouro, para realizarem uma apresentação artística através da dança pastoril Estrela do Brejo, com o grupo Ararunas do Agreste. Este grupo está sob a direção e responsabilidade do senhor Alexandre Oliveira, o popular Ninho. E agora eu convido este grupo para então estarem fazendo esta apresentação com a salva de palmas de todos os presentes. Alunos de danças e artes cênicas da Rede Municipal de Ensino, do Teatro Municipal Sinésio José Chacon, Corpo de Baile Brejo de Ouro. Eu passo palmas, penso, visito.
pássaro preparado que veio lá de Natauara. Tem um pássaro preparado que veio lá de Natauara. Show, não deixa indo de pegar. Eu tenho um pássaro preparado que veio lá de Natauara. Tem um pássaro preparado que veio lá de Natauara. Show, não deixa indo de pegar. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha a palma, 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 pé, roda, 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 caranguejo peixe é. Palma, 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 pé, roda, 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 caranguejo peixe é. Camaleão foi ao palácio falar com o presidente. Camaleão foi ao palácio falar com o presidente. Foi coisa que eu nunca vi. Camaleão falar com a gente. Foi coisa que eu nunca vi. Camaleão falar com a gente venha ver o nosso nobre camaleão. A gente venha ver o nosso nobre camaleão. Tem um pássaro preparado que veio lá de Natauara. Tem um pássaro preparado que veio lá de Natauara. Palma, 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 pé, roda, 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 caranguejo peixe. Ó gente, venha ver o nosso nobre camaleão. Ó gente, venha ver o nosso nobre camaleão. Alunos de danças e artes cênicas da Rede Municipal de Ensino do Teatro Municipal Sinésio José Chacon, Corpo de Bala em Brejo de Ouro, apresentação artística através da dança pastoril e tem a coordenação Alexandre Oliveira. Grande Ninho, forte abraço e claro, parabenizar pelo trabalho e pelo apoio também da Secretaria de Educação e Cultura e do nosso prefeito, o excelentíssimo senhor João Gomes. Senhoras e senhores, Jornada Pedagógica 2023, tema: ampliação e reflexão deste mecanismo indispensável no processo de ensino e aprendizagem. Seguindo estes fatores e essa ordem, nós gostaríamos agora de convidar para trazer a sua palavra a ilustríssima senhora Maria Wegna de Lima Chacon, secretária municipal de Educação e Cultura deste município, ela que tem desenvolvido um excelente trabalho, tem sido elogiada por estar à frente desta pasta, e todo aquele que para enxergar, vê com os olhos o trabalho que ela tem desenvolvido à frente da Secretaria de Educação e Cultura. Com a palavra, a nossa secretária Wegna. Boa tarde a todos que de forma presencial encontram-se comigo nessa transmissão de abertura da primeira Jornada Pedagógica 2023. Uma excelente tarde a todos os professores, equipe de apoio, motoristas, amigos, estudantes e familiares que do outro lado da telinha estão nos acompanhando. Quero inicialmente cumprimentar de forma especial o nosso prefeito João Gomes, que neste momento nos acompanha. Em nome do presidente da Câmara Municipal, Ednailson Nascimento, cumprimento todos os demais parlamentares que estão conectados. Cumprimento os colegas Edmilson Nascimento e Janaína Nascimento, presidentes dos Conselhos Municipais, Fundeb, CAI e Conselho Municipal de Educação, que tem por incumbência a busca democrática de alternativas
e mecanismos institucionais que possibilitam, no âmbito de sua competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação bregiense de qualidade, seja por meios financeiros, alimentícios e nas políticas públicas educacionais. Cumprimento aos ilustres gestores escolares, municipais e estaduais, em nome dos anfitriãs desse espaço, a professora Adriene Costa e Jovino Marlos, que muito têm contribuído para o desenvolvimento da educação bregiense. Em nome dos meus parceiros, técnicos da Secretaria Municipal de Educação, saúdo os nossos colaboradores, senhoras e senhores, cidadãos, em especial a comunidade educacional, familiares, profissionais da docência, trabalhadores em educação em geral, que nos acompanha por meio dessa transmissão. Bem-vindos à Jornada Pedagógica 2023. Antes de qualquer fala, qualquer verbalização do que estamos propondo a executar nesses dias de jornada, quero externar, é claro, a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Como cidadã, mulher, professora, bregiense que sou, com muito orgulho, estar no lugar de fala, tratando com todos vocês que nos acompanham, sei que o alcance é grande, sobre as conquistas que a educação do nosso município tem alcançado, isso me traz uma satisfação e uma responsabilidade de tamanho imensurável. Ao mesmo tempo, o sentimento de gratidão se estende ao representante legal deste município, o nosso prefeito João Gomes, pela constante confiança que ele tem dado para, mais uma vez, estar aqui conduzindo junto com ele a educação de Brejinho. Por sua visão de administração pública, pelos seus feitos em todas as áreas, assim como na educação, isso também me traz contentamento e muita responsabilidade. Responsabilidade para atender suas expectativas e estar à frente desta secretaria fazendo educação. Isso porque educação inspira progresso, saúde, tecnologia, oportunidade, igualdade entre todos. Um povo abastado de conhecimento é um povo pronto para alcançar o sucesso. É bem verdade. Todos nós que fazemos essa educação municipalizada, fazemos parte desse processo, porque fazemos parte dessa história. A escolha do tema, a avaliação, ampliação e reflexão desse mecanismo indispensável para o processo de ensino e aprendizagem, para a Jornada Pedagógica 2023, baseia-se na avaliação, aquela que precisa de ampliação e reflexão sobre os mecanismos indispensáveis para o alavancamento do processo de ensino e aprendizagem do nosso país. O crivo da aprendizagem deve ser visto como um artefato para que o professor possa detectar as dificuldades dos alunos, bem como verificar quais possibilidades esses discentes apresentam para construir novos conhecimentos e atingir os objetivos propostos pelos professores em suas práticas educativas. A formação e o aprimoramento docente deve basear-se em constantes momentos de transformações, pois existem diversos motivos catalisadores valorosos para que a formação continuada e o aprimoramento do profissional se torne homogêneo, resolutivo e eficaz. Em tempos odiernos, passou-se a elucubrar com mais tenacidade a função do professor e do aluno em sua totalidade, fugindo do tradicionalismo
prática pedagógica. Nessa expectativa, voltamos à reflexão de que será que realmente nossos mecanismos de avaliação estão sendo efetivos em nossos propósitos profissionais, no processo de ensino e aprendizagem do nosso colegial. A princípio, podemos automaticamente dizer que as nossas estratégias dizem e apontam que estamos no caminho certo, estamos cumprindo os desafios impostos pelo sistema, obedecendo a um processo avaliativo comum e tradicional. Entretanto, a partir de hoje, convidamos vocês a submergir em um mundo diferente, onde torna-se indispensável a reflexão e propostas pariformes para desconstruir o tradicional e promover a maior metamorfose possível na vida daqueles que confiam em vocês. Confia no seu sucesso acadêmico, confia no seu profissionalismo. A discussão de que testes e provas regulares estão perdendo sua efetividade vem sendo questionados por muito. Contudo, não podemos descartá-los, pois são os únicos instrumentos de avaliação dos estudantes em nível global. Nessa linhagem, a educação da contemporaneidade assinala uma comutação na avaliação como prática contínua, um mecanismo que valoriza a aprendizagem dos alunos e que exige mudança no trabalho cotidiano dos professores. Na sala de aula, seu objetivo deverá acompanhar o método de construção da aprendizagem, personalizada a cada aluno. Contudo, objetivamos impulsioná-los a sair da sua zona de conforto e experimentar o novo, o criativo, o diferente e o inusitado. Quero ofertá-los uma prudente compreensão do processo de ensino e aprendizagem para uma melhor abrangência da dinâmica avaliativa que vai estabelecendo em cada planejamento didático para cada sujeito que participa do coletivo diário no ambiente escolar. Sobretudo, a avaliação tem a competência de promover um intenso diálogo entre esses sujeitos, de modo a contribuir para que haja uma contínua e permanente ampliação dos conhecimentos que circulam em um ano escolar. E então concluímos que a avaliação, sem visar esse foco, sem realmente fazer o acompanhamento diário do aluno e compreensão de como ele realmente fixará o conteúdo programático, será fadada ao fracasso. Todavia, acredito que os professores da rede municipal de Brejinho são agentes arrojados a um sistema de avaliação o qual torna-se-á referência em ampliação como mecanismo indispensável para o processo de ensino e aprendizagem. Avantes! Vamos juntos revolucionar a educação municipal. Contamos com a participação de todos para mais um ciclo de importante aprendizagem e partilha. Desejo a cada um de todos que estarão participando dessa jornada pedagógica, professores, equipe de coordenação, gestores escolares, motoristas, vigias e merendeiras, boas formações e que todas as temáticas que serão abordadas durante o dia de hoje com a professora Liz e a partir de amanhã sejam fundamental para que a reflexão das nossas atividades elas venham interferir de forma positiva no desenvolvimento do nosso trabalho educacional. Meu muito obrigada. Senhoras e senhores, estas foram as palavras da nossa secretária de Educação e Cultura, Edna Chacon, e a gente nota no semblante dela, e todo mundo que trabalha na rede municipal de ensino, nota
quanto ela é esforçada e o quanto ela é empenhada para desenvolver o melhor para o seu filho, para você que nos assiste, para que os alunos obtenham êxito e que consigam, no final da jornada pedagógica, alcançar o seu objetivo no ano que se inicia. Queremos agradecer a você que está deixando seu comentário, que está curtindo através da nossa live, através do nosso Instagram. É a Prefeitura Municipal de Brejinho, através da Secretaria de Educação e Cultura. Dando continuidade, nós iremos facultar agora a palavra a um jovem vereador que está trabalhando e muito em prol da nossa cidade, em prol da nossa população, e orgulhosamente hoje ele exerce também o cargo de presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Brejinho, atuante e merecedor de tudo. Queremos convidar para trazer a sua palavra o vereador José Edinailson do Nascimento, presidente da Câmara. Boa tarde a todos e a todas que aqui se fazem presente. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome da ilustre secretária de Educação, Edna. Cumprimentar também a minha amiga vereadora Vera Lúcia, representante do Conselho, Edmilson, amiga Janaína. Cumprimentar também aqui a chefe de gabinete, Lidiane, a nossa nova secretária do município, secretária de Turismo, Bianca, a palestrante dessa tarde, poucos instantes irá iniciar. Quero cumprimentar a todos os professores, vice-diretores, diretores, coordenadores de escolas que aqui se fazem presente. Cumprimentar também a todos os funcionários que compõem a Secretaria da Educação, as meninas da cozinha, o vigia, a equipe de marketing, o pessoal que faz a cerimônia. Cumprimentar a todos e principalmente vocês que nos acompanham através dessa live que está sendo feita essa tarde. Para mim é motivo de muita alegria, de agradecer a Deus por esse momento, de a gente estar aqui essa tarde participando da abertura da jornada pedagógica do ano de 2023, né? Assim, é um orgulho, eu como faço parte do poder legislativo do nosso município, ver uma educação em nosso município, uma educação que realmente funciona, uma educação de qualidade, como também tem profissionais da educação competentes. Falo isso com propriedade, porque com muito orgulho digo que fui aluno da rede pública do nosso município e sei da eficiência dos professores do nosso município. Então, quero aqui parabenizar a pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, gestor municipal, um prefeito que vem trabalhando fortemente em prol de todo o município e principalmente da educação, em busca de melhorias. E quero dizer que conte com o apoio do nosso mandato. Falo também, conto com o apoio da Câmara Municipal de Brejinho, que estamos aqui à disposição para contribuir no que for melhor para a educação do nosso município, para contribuir no que for melhor para os professores e os alunos da nossa rede pública. Então, meu muito obrigado. Desejo a todos uma boa jornada, um bom ano letivo e que Deus nos abençoe. Estas foram as palavras do vereador presidente da Câmara, Edinailson Nascimento. Dando continuidade, senhoras e senhores, em decorrência das atividades diárias, o prefeito João Gomes, ele não pôde estar presente neste evento, mas deixou a sua mensagem de satisfação, de compromisso com a educação do nosso município. Ele não tem medido esforços para fazer sempre o melhor em prol da nossa cidade, em qualquer âmbito, em qualquer área, e na educação não tem sido diferente. Total apoio do nosso prefeito João Gomes, está prestigiando através da nossa live. Queremos, neste momento, desfazer honrosamente a composição de honra, nesse instante, que queremos também convidar as autoridades que tomem também os seus assentos no auditório, para que a gente venha aprender mais e mais nessa tarde com a nossa palestrante, que em breve estará iniciando a sua palestra. A você que está na live, atente os seus ouvidos, os seus olhos, tá? Chama quem você conhece, quem você pode, para que também acompanhe. Quanto mais conhecimento, quanto mais saber, melhor é.
Você também possa estar passando o recado para os seus filhos, possa estar ensinando aos seus filhos. Isso é muito importante e forma caráter. Nesse prezado momento, senhoras e senhores, convidamos a palestrante Liz Gomes de Oliveira Lúcio, licenciadora pedagógica, mestrando em educação, concurso de extensão de assessores de jovens, membro da coordenação e diretores estratégico para a América Latina, Academia Sul. Ela que está presente conosco e vai tomar posse do microfone e distribuir muito saber para todos nós. Boa tarde, seja bem-vinda para a palestra. Isso. A todos e todas, colegas, professores, né? Boa tarde, o Edna e o senhor prefeito, né? O senhor João Gomes. É uma alegria muito grande poder estar aqui representando a Editora do Brasil. A gente se sente, na verdade, honrado, né? Eu digo que eu sou professora, fiquei muitos anos da minha vida no chão da fábrica. Tenho o maior respeito e admiração por cada um de vocês, porque nós somos os profissionais que temos as possibilidades nas mãos de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu acho que o discurso de Edna, ele falou quase tudo o que a gente precisava ouvir com relação à avaliação. E eu acho que a minha fala, ela iniciou desde o momento que eu cheguei e assisti a essa apresentação cultural, né? Não tem como, gente, eu ver uma apresentação dessa e não fazer um passeio, né? Lembrar da minha vida escolar, né? Da escola básica lá, quando eu era aluna, quando eu era presidente de grêmio, enquanto eu fui, realmente participava de tudo, né? Ensaios, gostava de fazer as coreografias, gostava de estar à frente dos processos. Tanto que, ainda aluna, eu fui convidada a ser auxiliar de uma sala de educação infantil e foi quando tudo começou, né? Eu gosto de me apresentar dizendo assim, quem sou eu e como foi que eu cheguei aqui. Então foi bem assim, eu comecei como auxiliar de sala de aula e na sequência eu tive a possibilidade de substituir a minha colega na época que fez um concurso e eu fiquei como titular de sala, ainda estudante, né? E depois não teve jeito, né? É um caminho sem volta a educação. A gente é profissional da educação e eu levanto essa bandeira com muito orgulho, com muita honra. Esse tema é um tema muito complexo, né? Quando eu fui convidada aqui, eu disse assim, quantas horas eu tenho? Meia hora. Ok, então vamos tentar conversar um pouco sobre avaliação nesse período que a gente tem. Eu quero parabenizar, né, a secretaria pela forma que foi pensada esse momento. Então eu sei que os familiares estão me assistindo, né, cumprimento a cada pai, cada mãe, os alunos que estão conosco agora, os demais profissionais de educação, todas as pessoas, os colaboradores que aqui estão ou que estão assistindo de alguma forma, porque a avaliação, ela é um processo que é de todos. Não tem como a gente pensar e refletir a avaliação sem inserir a família nesse processo. Afinal de contas, a gente está falando de um desenvolvimento de aprendizagem e ensino que estão exatamente no centro do processo os vossos filhos. Então é muito importante que a família esteja nesse momento dialogando conosco, né? Eu vou só me distanciar um pouquinho para que eu possa ler aqui. Esse mural ficou maravilhoso, né? Já falei dele várias vezes desde que eu cheguei aqui, tirei várias fotos. A nossa jornada, olha o tema, gente. Ampliação e reflexão desse mecanismo que é a avaliação, indispensável para o processo de ensino e aprendizagem. E eu vou começar exatamente do tema fazendo a provocação. Se eu perguntar a qualquer pai de aluno, qualquer mãe que esteja assistindo, e os colegas professores, os demais visitantes que, por curiosidade, estão aqui conosco, de que forma você foi avaliado? Se eu fizer essa provocação,
avaliação e deixar que a gente pense assim, 30 segundos. Né? De que forma você foi avaliado? O que será que vem na nossa mente? Eu tenho nitidamente a forma que eu fui avaliada. E que somos, né? Nós, professores, continuamos estudando. Se eu fosse fazer um desenho, uma caricatura, um desenho, que desenho eu faria para representar a avaliação? É muito importante que a gente coloque a avaliação nesse momento, indagando se esse mecanismo, se a forma como a gente está fazendo a avaliação pertence a esse século. A gente está aqui vivendo um momento incrível, né, de uso de tecnologias. A gente está usando um método ativo, inclusive uma transmissão, para falar de algo que a gente tem vivenciado, formatos do século XVIII e XIX. Hoje a escola trouxe aqui, vocês trouxeram uma representação de uma macrocompetência, né? Um dos elementos de uma macrocompetência, para mim, muito cara, por eu ter sido esta aluna que vivenciava bastante coisa na escola, que é o senso estético. Essa é uma macrocompetência. Qual a importância dessa macrocompetência para a escola? A valorização cultural de toda a nossa história, de tudo que é construído ao longo do tempo. Aqui é uma representação. Quantos elementos e quantas indagações e quantas provocações nós podemos fazer com os alunos a partir de um ensaio e de uma apresentação de uma coreografia. Mas essa avaliação, né? Avaliação de exercício, avaliação de respostas, né? Perguntas, será que ela está a serviço da aprendizagem de fato? Quando a gente coloca a avaliação para o século XXI, ela fica completamente fora do contexto, porque a gente está pensando numa avaliação que tem os moldes de ensino. Mas olha o tema. Talvez o nó, talvez a grande reflexão que a gente tem que trazer hoje, e talvez a gente tenha que pensar depois, né? Eu já disse que eu tenho que voltar para a gente fazer formação, para a gente dialogar mais. Isso aqui vai ser uma conversa para dar um início, né? Vai ser o start mesmo, da nossa discussão futura. Ela está a serviço, ela está vinculada ao ensino e ela acaba sendo o fim. Eu dei a aula, eu construí, né? Eu intermediei, ou eu apenas transferi. Mas numa perspectiva de quem ensina. Agora a gente tem que olhar na perspectiva de quem aprende, né? Eu gosto do termo ensinagem. É o ensino e a aprendizagem, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. O que está faltando? Gente, é fácil mudar essa perspectiva? Não é fácil. Eu anotei alguns pontos para eu não me perder por conta do time, tá? O que é que a gente precisa de fato? A gente tem que pensar no nosso documento atual, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é o nosso documento. E o que é que a BNCC fala? Qual é a concepção? Eu faço uma provocação assim. Esqueçam os códigos alfanuméricos. Esqueçam. A gente tem que pensar na base docente, nos princípios da base docente. O que são os princípios? São os elementos que eu tenho que internalizar, que eu tenho que entender, que conversam com as macrocompetências. Eu preciso saber como é que eu vou trabalhar a competência 1, que é o conhecimento, de que forma eu estou construindo isso. Quando é que efetivamente eu estou trabalhando o conhecimento como aluno? E o pensamento científico, crítico e criativo? Qual é o princípio que eu, professor, tenho que desenvolver, que conversa com essa macrocompetência? Ok, macrocompetências, habilidades, códigos alfanuméricos. Mas e a concepção da BNCC? A BNCC traz
no documento introdutório é a concepção simples. Educação integral. Educação integral. Quando é que eu faço a educação integral? Primeiro, quando eu coloco o aluno no centro do processo. Esse é o grande discurso, é o que a gente vem o tempo todo dialogando. Quando é que eu faço uma educação integral? Ah, mas tem outra coisa. A educação integral, ela tem um olhar muito abrangente. Eu tenho que me preocupar com a questão de saúde do aluno? Tenho. Criança, adolescente e adulto com fome não aponta. Com dor de cabeça, não tem o mesmo resultado. Eu tenho que me preocupar com as questões éticas. Eu tenho que me preocupar com princípios relacionados à vida social. Eu tenho que olhar para o meu entorno, que é isso que vocês estão fazendo agora. Vocês juntaram toda a comunidade escolar ao mesmo tempo para refletir, do meu ponto de vista, a espinha da escola, que é o gargalo, é o nó. Não é mudar a forma de avaliar apenas o instrumento, mas é internalizar que a mudança é total na escola. Se eu usar os métodos ativos que a sociedade contemporânea pede, se eu desenvolver as competências macros que a BNCC pede, mas no finalzinho do bimestre eu fizer uma atividade avaliativa como aquela que eu respondi há anos na escola, não muda. Quer ver uma coisa interessante? Tem algum... Quem é gestor de... Eu sei que tem, porque eu estou na creche. Quem é gestor de educação infantil? Que está na plateia. Não tenho como eu... Ok. Na educação infantil, olha que coisa interessante. Quando o aluno vai para a roda de conversa, você chama, ele corre feliz para a roda, né? Alguma vez alguém já ouviu uma criança na educação infantil perguntar: tia, vale ponto sentar na roda? Não é interessante? Ele não pergunta. A educação, ela se faz por experiência. É essa a concepção da BNCC. É experimentando, vivenciando, né, que eu vou desenvolver as competências e habilidades. E por que é que quando chega noutros segmentos, já nos anos iniciais, a criança pergunta: tem que fazer? Vale ponto? No infantil fazia tudo. A criança na educação infantil, ela é uma criança feliz, viu, gente? Muito. Ela participa, ela brinca, ela corre, ela pula, ela canta, porque a avaliação da educação infantil é uma avaliação de observação. É uma avaliação que não está medindo. Ela está apenas olhando para a criança e pensando sobre o processo de desenvolvimento daquela criança. Nós, professores, temos que fazer um exercício. Eu gosto de usar esse termo, né, bem da nossa linguagem, que é aprender a metrificar. Tá? Não é medida, nota nesse sentido, mas o que é que eu quero em termos de metas, né? Eu vou colocar metas, porque quando a gente fala de métrica, parece uma coisa já com um número, não é isso que eu quero falar. Eu preciso saber quais são as metas, mas para isso, eu não vou estipular de 0 a 10. Para colocar meta, eu tenho que saber da psicologia do desenvolvimento. Talvez por isso que é tão difícil. Mas a neurociência, ela está aí o tempo todo, né, para nos ensinar. Eu tenho tantas outras áreas que vêm para convidar o professor a pensar sobre. Várias. A tecnologia, né? A gente tem o metaverso. Não dá para ser professor sem fazer um passeio nessa pesquisa do metaverso hoje. É o grande tema, tá? Então é importante que a gente faça isso. Não dá para ser professor sem conhecer o chat, né? O chat do GPT-3, quem já está usando.
Eu passei até por meus netos. A gente vai falar disso depois, tá? Pode anotar o GPT-3, o chat. A escola parece que ela vive numa ilha cercada pela sociedade. Porque as coisas vão acontecendo externa à escola e a gente não está entendendo efetivamente o que está acontecendo. Por isso que eu tiro meu chapéu para a temática. Porque a gente poderia estar falando de muitas coisas. E a avaliação ela envolve todos os processos. Tudo que acontece na escola. O protagonista é o aluno. Ok, tá lá. Não é assim que a PNCC clama? A gente está vivendo um momento que eu tenho que colocar o aluno no centro do processo. O aluno da geração Z, o aluno alfa, eles têm acesso a toda e qualquer informação hoje. Rápida. Ok? Mas nós somos os curadores. Quem vai ajudá-los a transformar esta informação em conhecimento? Senão nós, curadores. E como é que a gente faz? A gente tem que trazer toda a inovação tecnológica, a gente tem que trazer todo esse mecanismo para dentro da escola. Quer ver uma coisa simples? Alguém da área de exatas que está aqui presente? A gente tem uma tecnologia fantástica. Não tem? Calculadora. Que é o que o engenheiro vai usar fora da escola. Sim ou não? Mas na escola não pode fazer a avaliação usando a calculadora. Não é? São pequenas observações que eu acho que são importantes a gente trazer. E uma delas é um contrato pedagógico. Quando eu dialogo com o aluno, quando ele entende o que está acontecendo, porque muitas vezes o aluno ele vai ser avaliado e ele nem sabe por quê e como. Aí você pode me dizer assim, não, Liz, eu aviso o meu aluno qual é o prazo da prova, eu digo qual é o conteúdo e eu digo quando é que vai ser a avaliação. Não é disso que eu estou falando. Ele precisa entender o processo. E esse entender o processo é ao longo da caminhada da avaliação. Ela vai acontecendo paulatinamente. E a gente tem que revisitar o contrato. Eu sento com o aluno, eu explico. Quando eu falei de meta, a professora das crianças pequenas, ela tem que estudar, gente. Ela tem que entender. Até maio, as minhas crianças de 2 anos, qual é a perspectiva delas? O que é que eu estou esperando? O que é que eu posso contribuir? Como é que a gente vai evoluir junto até lá? O professor tem que refletir sobre isso, é a avaliação. Ele vai colocar aquela meta que vai passar para a coordenação, que vai sentar com ele e dizer, conseguimos? Ele conseguiu, ela conseguiu? Porque quando eu começo a colocar essas metas e refletir, eu tenho tempo de revisitar. Não é no fim, é durante, é processo. Não é assim? É processo. É complexo. A gente não consegue fazer essa mudança. Não é uma virada de chave. Porque a avaliação ela está vinculada ao planejamento, aos métodos. E ela está, da forma como nós somos educados, amarradinha ao século XIX, pelo menos. Tem mecanismos que a gente pode fazer para construir juntos aí. Eu falo até mesmo de não apenas o método, mas a ferramenta em si, que foi bem colocado na sua fala. Até as ferramentas a gente vai ter que ser bem reflexivo. Traga o aluno. Pergunte a ele, converse com ele.
Ele tem que saber para que ele está estudando aqui, gente. Para poder valorizar. É tão interessante que o aluno, ele ama estar na escola. Faça um teste. Coloque atividades na escola. Olha, vocês vão ter que ficar hoje, vão almoçar, porque vão construir maquetes, vão ficar aí discutindo de dupla, de grupo. Sai não, viu? Nenhuma criança, nenhum adolescente vai embora da escola. Ele fica o dia todo, ele fica com fome. Mas ele está na construção do processo ali. O que ele muitas vezes não gosta é de dentro da sala de aula. Mas ele ama o espaço escolar. Ele fica na escola. Porque a escola... Nós gostaríamos de pedir licença e a compreensão tanto da nossa palestrante, da senhora Liz, quanto dos pais que estão assistindo, o pessoal da turma da educação que nos assiste. Nós iremos reiniciar a nossa live neste exato momento devido ao sistema do próprio Instagram. Aguarde que em instantes estaremos retornando com a nossa palestrante Liz Gomes de Oliveira Lúcio na Jornada Pedagógica 2023. A senhora pode tomar uma água que a gente vai reiniciar e a senhora retoma de novo. Para ninguém que está em casa também perder. Gostei da ideia. Senhoras e senhores, retornamos com a segunda parte da nossa live da Jornada Pedagógica 2023. Segue com a palestra a senhora Liz Gomes de Oliveira Lúcio. Então vamos lá. A importância da família no processo de avaliação. Certamente, nos encontros com as famílias, a gente dialoga sobre resultados, né? Sobre os processos, sobre como seu filho está caminhando. Eu não vou, obviamente, chamar o pai e a mãe para dialogar e vou apontar a deficiência e dizer, toma, que o filho é teu. Mas você, pai e mãe, que estão me assistindo, vocês têm que fazer a parte de vocês. Porque a avaliação, a escola é uma via de mão dupla. E muitas vezes o trabalho, ele não acontece porque a gente não tem o engajamento da família. Então, sempre que houver um diálogo, não é para punir a criança, o aluno, né, o estudante. E para que o pai reforce a dificuldade. Ele está no processo, ele está caminhando. Sempre que o professor, a professora chega para conversar com a família, é para dizer assim, é possível. A gente só precisa que vocês observem e nos ajudem. Não é uma questão de formação da família. Nem todas as famílias, nem todas as pessoas que acompanham as crianças são alfabetizadas. Mas existem coisas que vocês podem nos ajudar. A avaliação, ela peca, porque ela coloca o estudante numa régua. Ora, se eu tenho múltiplas inteligências, se eu lido com múltiplas inteligências, como é que eu vou avaliar de um único jeito? Quem é sinestésico, quem é lógico-matemático, quem é introspecto, quem é linguístico, como eu. Nós, professores e professoras, nós temos que oportunizar, né, ferramentas que conversem com todas as habilidades. E como é que eu vou fazer isso, Luiz? Eu vou fazer vários tipos de avaliação? Não. Eu não estou falando de instrumento, porque a avaliação não é processo. Cada vez que você oportuniza o aluno a situações diferentes, como pintura, desenho, fala, né? Aplicativos, trazendo para dentro da escola mecanismos, plataformas para aqueles que são digitais, né? Eles são mais do que a gente. Todas as vezes que eu trago possibilidades diferentes, eu estou atingindo
inteligências diferentes. Tem aluno que é quietinho na sala de aula. Ele não é o aluno que não está participando. Ele às vezes está fazendo uma caricatura do professor, mas ele está ouvindo tudo. Porque ele tem uma inteligência diferente. Às vezes o que mais fala, participando ali, nem é o que mais absorveu, mais ouviu. Existe um texto que eu gosto muito, que eu trabalho, que na verdade é uma fábula que faz uma analogia a esse processo, né? Que é a escola dos bichos. Certamente meus colegas e minhas colegas professores conhecem esse texto, que é justamente para a gente refletir por que a avaliação é igual se somos tão diferentes. Vamos criar, gente. E vamos deixar que os alunos e as alunas nos ajudem. Vamos abrir fórum de debate. Fazer rodas de conversa. Aquela roda lá do infantil que o menino não pergunta se vale ponto. Ouvir o aluno e trazê-lo para o centro do processo. Essa é uma possibilidade de avaliar diferente. Certa vez, eu coordenando anos finais, eu peguei uma prova de biologia, fazer a leitura da prova antes da prova ir para a copiadora, né? E tinha um texto na prova, muito interessante o texto, maravilhoso o texto. Eu li, achei ele bem reflexivo, eu acho que era para uma turma de 7º ano na época. E depois continuei lendo o instrumento, né? Era prova mesmo. E eu não entendia o que o texto estava fazendo ali. Eu voltava para o texto. Aí eu lia e continuava as questões. Gente, não tinha nada a ver. Nada a ver. O texto estava ali, ele não conversava. Aí eu chamei a professora na época. Eu queria que você, porque como eu coordenava e a minha especialidade é metodologia, não é? Eu não sou de biologia, eu sou especialista. Eu queria que ela me explicasse, não para que eu entendesse o processo. E aí ela respondeu que achou aquele texto maravilhoso, impressionante, incrível o texto. Ok, também achei. Certo, e ele está fazendo o que aí? Não, porque eu achei ele tão bom assim para botar ali, para contextualizar. A gente não estava contextualizando. E ela teve que tirar o texto. O texto era incrível. Use o texto na sala de aula, na roda. Coloque para os meninos pensarem, refletirem. Numa outra possibilidade, você retoma o texto e você vê o que eles aprenderam, o que eles acharam, se aquilo fez sentido para eles. Tudo não pode estar ali para nada. Tem muita situação, inclusive de educação infantil, que se a gente for levantar tópicos aqui, gente, por isso que eu digo, esse tema é para a gente ficar o dia todo, bora sentar e ficar o dia todo. Eu vou dar um exemplo da educação infantil, né? Para não dizer que na educação infantil é tudo lindo, que eu acho lindo. Uma folha com U e a atividade é pregue bolinhas vermelhas no U. Aí eu chamo o professor. Esse é o papel da coordenação, né, gente? Qual é o objetivo dessa atividade, professor? Não é porque eu estou dando U. Ok, tá, tudo bem, entendi. A letra U está no auge, né? É o U, certo? Certo, qual é o objetivo? Não, é porque é para pregar bolinha. Ok, eu entendi também. Não, gente. Está faltando refletir os objetivos. E a gente não pode entender que muitas vezes, quando eu pego a avaliação, eu digo assim, não aprendeu nada. Ou um aluno que tira uma excelente nota, uma aluna, e eu digo assim, será que colou? Conheço. Será que colou? Não entendeu nada, não aprendeu. Porque quando a gente olha para a avaliação nessa perspectiva, eu estou olhando do ponto de vista do ensino. Está aqui, ó.
Quando eu olho do ponto de vista da aprendizagem, aí eu vou dialogar. Porque você vai chamar e vai descobrir o porquê daquilo ali, né? O que foi que faltou? É ensino e aprendizagem. Você pode... Que instrumentos a gente poderia trazer, né, para a escola? São tantos instrumentos que a gente pode trazer que seria de uma avaliação coerente sem ser o fim, né? Porque às vezes a gente acha que é o fim do processo. Vamos dialogando e vamos anotando. Você pode chamar o aluno, a aluna, e mostrar para ele o progresso. As atividades. Tem algum professor de redação aqui presente? Tem nenhum, né? Da área mesmo. Linguagem é fantástico fazer isso. Educação infantil. Desenho de uma figura humana. Fevereiro, desenho de uma figura humana. Março, desenho de uma figura humana. Abril, desenho de uma figura humana. Maio, até o último dia de aula. Faça. O que é que acontece? E aí você faz os quadrinhos. Já pensou um álbum? Porque começa com a garatude. É emocionante, inclusive para a família, aqueles quadrinhos serem entregues. Já pensou? Eu queria colocar no meu quarto, dos meus netos. Toda vida teve esse sonho. Eu queria esse processo. E aí você chama a criança com aquele álbum e diz, olha que fantástico. Quando você chegou aqui na creche, lembra que desenho é esse? Que ele não verbaliza e a gente não escreve? E aí ele vai contando, ele vai ficar perplexo. A mãe vai ficar, tá chorando já a mãe, nessas alturas aí. Se fosse eu tava chorando com tudo, tá? Mas não é verdade? A mesma coisa para uma produção textual. Leia. Vamos falar de alguma coisa e depois vamos pedir que eles coloquem lá. O que foi que eles entenderam? Né? De onde eles tiraram aquela ideia? Por que que você colocou isso desse jeito? Mas aí eu entrego. Aí muitos amassam. Tem uns que não amassam não. Perde no fundo da bolsa. A bolsa parece que tem um... Perde. Né? Nem guarda, nem nada. É perde. Mas a família pode catalogar isso aqui também para nos ajudar. Já pensou? Pronto, agora eu vou instituir, já vou dar a ideia aqui. Vai ter ponto para o pai e para a mãe agora. Vamos tirar do menino. Na próxima reunião, mamãe, traga aquele material que a gente entregou, traga, que a gente vai ver, vai saber se o processo tem acontecido. Já pensou? Quer ponto? Está pensando nisso, que essas pessoas são danadas para anotar a sugestão, viu? Vamos pensar em instrumentos, por exemplo. Olha que fantástico você fazer, que é um processo de desenvolvimento. Eu estou falando avaliação, a gente fala, mas a gente tem que olhar para ela como as coisas estão acontecendo. Avaliar não é só medir. O que é que meus alunos do segundo ano, né? O que é que são imprescindíveis para essas crianças de segundo ano terem aprendido, sedimentado para ir para o terceiro ano? O que é o mais importante? Né? Eu não gosto de usar o termo pré-requisitos porque aí eu já estou nivelando. Mas o que é importante? Coloque sua meta, professor. É muito importante isso, isso e isso. E aí você revisita a meta. Aconteceu? Palavras novas. Todo mundo sabe que a leitura precede a escrita. Instrumentos. Ampliação de vocabulário, de signos. Vigotes já fala isso. E aí toda hora que eu usar vocábulos, toda hora que eu verbalizar com crianças, seja da educação infantil, seja dos anos iniciais,
Vamos anotar palavras. Vamos trazer essas palavras num outro contexto. Vamos fazer a festa das palavras novas na escola? Imagina quantas palavras novas não tem. Educação infantil, eu adoro fazer isso. A avaliação é esse processo. O que eu aprendi, né? Junto com você, não é apenas o que eu trouxe achando que você ia aprender. Então tem algumas ferramentas que eu destaquei que eu acho que é interessante. Por exemplo, caixa de dúvida da turma. Caixa de dúvida da turma. Você está criando a possibilidade da criança se expressar e você tem ali algo muito importante para você fazer sua retomada. Aí a gente fala de avaliação diagnóstica, não é? Vamos quebrar a cabeça com aqueles exercícios. Caixa de dúvida. Onde foi que eu fiquei no processo? Eu entendi isso aqui, mas eu não consigo. Quando chega para juntar aqui, para somar, ou para juntar essa sílaba com essa, o professor não é o especialista. Quando ele vê, né, quando ele tiver a leitura daquilo, ele vai dizer, peraí, eu sei exatamente o que está acontecendo. É isso aqui. O nó foi esse aqui. Mas a criança tem que dizer. Outra coisa que a gente pode falar, por exemplo, o registro pessoal do aluno sobre o que aprendeu no final da aula. Gente, isso é um mecanismo forte demais para quarto e quinto ano e até demais séries. No próprio caderno. No próprio caderno. Família. A família não é para perguntar ou para incentivar o diálogo de como foi na escola, visando as coisas ruins. Pergunte na hora do jantar, me conta da aula hoje, o que foi que você aprendeu? De repente é uma oportunidade para a mãe e o pai aprender também, né? Só que a gente não tem mais esse tempo. A gente não tem mais esse tempo. Então essa ideia de colocar esse registro pessoal é muito bom. E assim, é uma ideia boa que é para vários anos. O problema da escola é que a gente parece que tem 4 escolas numa, né? A gente vai fragmentando, aí a educação infantil terminou, linda, maravilhosa, não tem ponto, tá linda. Quando chega nos anos iniciais, parece que é outra escola que começa a surgir dentro daquela que eu já tinha. E anos finais, aí os meninos vão para o ensino médio, para estadual, desanda. Refletir a avaliação é refletir a escola, não é o instrumento. É de que forma a minha escola, a estrutura de planejamento, de que forma eu tenho me comportado acerca de tudo que tem acontecido além muro da escola. Eu li um texto muito interessante essa semana, né? Que fala que o professor que não estuda e não busca e não pesquisa, ele não incentiva o aluno. Até o seu aprendizado, você tem que chegar com ele brilhando e dizer, minha gente, você não tem ideia do que eu aprendi essa semana. O chat GPT-3 é brilhar o olho, sentar e contar. Vamos ver. De onde foi que você viu isso? Professor, onde foi que você viu isso? Vamos ver. Vou mostrar para vocês. É um processo. E a gente fala em avaliar o aluno, né? Porque a gente não precisa desse mecanismo, a gente precisa desse mecanismo. Mas talvez com a observação e com o registro dele próprio, a gente tenha mais elementos. A gente pode colocar também, por exemplo, prova em 2 tempos. Não tem que ter um instrumento? O estudante entrega aquele instrumento, o professor olha, vê que ele esqueceu alguma coisa, guarda. Ou então vê que por conta de um sinalzinho lá, ele se atrapalhou. Então tem que voltar, gente. É nessa hora que tem que voltar. Vem cá, deixa eu mostrar uma coisa. Reveja aqui, tem certeza? Me mostre como você fez, não é? É assim.
Tem coisa que dá mais certo do que a atividade em grupo, em dupla. Lá vem Vigotes de novo. A zona de desenvolvimento proximal da zona real. Faça avaliação de dupla, minha gente. Faça exercício coletivo. Onde um aluno está provocando o outro, está fazendo as intervenções, os questionamentos, anotando por quê. Difícil. Porque a nossa escola é do século XIX. E eu estou falando de uma escola que é essa, do século XXI. Olha nós aqui falando de avaliação para o pai e para a mãe. Numa transmissão ao vivo. Uma ferramenta inovadora. A gente pode fazer isso na escola, né? Dentro da escola que eu falo. No dia a dia da escola. Então, não é simples. Eu acho que assim, eu acho que é um tema que a gente vai discutir muito e vai sempre retomar alguns pontos, mas é fundamental. E eu acho que o que fica, na verdade, que está bem aqui para a gente, né? Ampliação e reflexão desse mecanismo indispensável. É a gente revisitar o tema. Eu quero concluir fazendo uma leitura para vocês. Como professora que sou, né? Eu vou terminar lendo para vocês A Escola dos Bichos. Então, era uma vez um grupo de animais que quis fazer alguma coisa para resolver os problemas do mundo. E aí eles decidiram criar uma escola. Veja que fantástico. Eles tinham a percepção que escola conserta os problemas do mundo. Maravilha. O que acontece? A Escola dos Bichos estabeleceu um currículo de matérias e estabeleceu um currículo que incluía correr, subir em árvores, em montanhas, nadar e voar. Para facilitar as coisas, ficou decidido que todos os animais fariam todas as matérias. Aí tinha um pato. Olha o aluno. O pato se deu muito bem em natação, viu, gente? Até melhor do que o professor. Mas ele quase não passou de ano na aula de voo. Ele estava indo muito mal também na corrida. Por causa de suas deficiências, ele precisou deixar um pouco de lado a natação, que era onde ele se dava bem, e ter aulas extras de corrida. Isso fez com que os seus pés de pato ficassem muito doloridos. E o pato já não era mais tão bom nadador como antes. Mas ele estava passando de ano. E este aspecto da sua formação não estava preocupando ninguém. Exceto ele, né? O pato. O prejudicado era ele. Mas tinha outro aluno. Na Escola dos Bichos tinha o coelho. O coelho era de longe o melhor corredor no princípio. Mas ele começou a ter tremores nas pernas de tanto tentar aprender a nadar. E o outro aluno era o esquilo. O esquilo era excelente em subida de árvore, mas ele enfrentava problema constante na aula de voo. Porque o professor insistia que ele precisava decolar do solo e não de cima de um galho alto. Com tanto esforço, ele tinha câimbras constantes e foi apenas regular em alpinismo e fraco em corrida. O esquilo. Mas tinha a águia. A águia insistia em causar problemas, por mais que punisse por desrespeito à autoridade. Nas provas de subida de árvore, ela era invencível, mas insistia sempre em chegar lá da sua maneira. Na natação, a águia deixou muito a desejar. Então é isso. Cada criatura tem capacidades e habilidades próprias, coisas que faz naturalmente bem.
Mas quando alguém o força a ocupar uma posição que não lhe serve, o sentimento de frustração e culpa provoca mediocridade e derrota total. Será que eu sei quais são as múltiplas inteligências que estão na minha sala de aula? Será que eu tenho revisitado essa minha lição de casa que Gardner trouxe para a gente, essa pesquisa? Né? Será que eu sei quais são meus alunos linguísticos, musicais, os sinestésicos, os que são muito bons em noção espacial? A avaliação, ela é um instrumento que ela tem que privilegiar a diversidade. E muitas vezes a gente não tem conseguido fazer isso. Né? Um passo importante é refletir sobre. Eu convido vocês, tá? Eu deixei com o Edna já um link. E eu convido vocês a conhecer um curso que a Brasil abriu o ano passado, em maio. São 8 módulos. E nada por acaso eu vim aqui hoje por conta desse tema. O curso se chama Avaliação a Serviço das Aprendizagens. Então são 8 módulos que a gente vai continuar essa reflexão, módulo a módulo. Esse curso é online, ele é gratuito e ele é certificado. Então, para o serviço público, ele é importantíssimo, porque são 40 horas a certificação, que é o que vocês precisam de curso de... A validade é de 40 horas, né? Então, vale a pena, eu já deixei o link, as meninas vão passar para vocês. E gostaria que vocês conhecessem qualquer pessoa que tenha interesse, que é da área da educação, ou não, que é um curioso, que gosta de estudar, pode acessar o curso no Educa Brasil, tá, gente? E aí fica meu desejo de que a gente possa se reunir mais uma vez, falar de avaliação, de formação continuada, né? Por que é que eu fecho falando do curso? Porque só haverá mudança na escola quando a gente quebrar esses paradigmas e mudar os paradigmas. E a teoria, ela é uma ferramenta muito importante para a reflexão do professor, para que ele mude os paradigmas, né? Mais uma vez aqui eu deixo meu agradecimento ao prefeito, né, João Gomes. Deixo meu agradecimento à Secretaria de Educação pelo convite, né? A vida de assessoria pedagógica desse período é bem animada, né? Para achar que foi bem animado também. E agradecer aos colegas, professores e professoras por estarem aqui presentes, por estarem me ouvindo, e os que estão em casa também. E fica meu desejo de voltar, minha gratidão a todos vocês. E muito obrigada. Então, pessoal, estamos aqui gratos a Deus pela oportunidade de termos a Liz Gomes aqui conosco. Agradecê-la por tão brilhante apresentação e pela oferta do curso, que já vai contribuir de forma direta com o nosso fazer. Então, fica a minha gratidão a você, professora Liz, ao prefeito João Gomes, mais uma vez externo aqui, a minha satisfação em estar na sua companhia, fazendo parte dessa gestão que tanto tem se preocupado com o bem comum de nossa cidade. Aos diretores, vice-diretores, coordenadores administrativos, pedagógicos que aqui estão, aos nossos amigos Edmilson e Janaína, que estão ali à frente dos conselhos, né, que estão bem representados aqui no nosso município. Agradecer a presença da professora Aparecida na companhia da sua vice-diretora, né, diretoras ali da rede estadual. Agradecer a terceira DIREC por todo o apoio na pessoa de Marcelo e a todos os meus colaboradores, né? A vereadora Vera, que é nossa companheira, e o vereador Ednailson, presidente da Câmara, que esteve aqui conosco. Agradecer a equipe de marketing que está aqui, não nos deixou sozinhos e tem feito o seu trabalho. Então, parabéns à equipe de marketing, em nome da chefe de gabinete, Lidiane. Agradecer também a Alexandre por tão brilhante apresentação, que, né, nos trouxe o privilégio de estarmos aqui
não é? Presenciar uma alegria tão grande aqui com aqueles bailarinos que estão colaborando para que a cultura do nosso município permaneça viva. Então, vou aqui só passar para vocês, em rápidas palavras, dar continuidade de amanhã. Amanhã estamos atendendo aí aos professores da educação infantil, do 1º ao 5º ano. Estaremos aqui na creche municipal e à tarde, e pela manhã ainda, estaremos atendendo aos professores do 6º ao 9º ano e da educação de jovens e adultos lá na escola de Narto de Medeiros Marins. À tarde teremos outras programações que nós estamos passando para os diretores para que eles possam compartilhar nos grupos de WhatsApp. Então, um abraço, obrigada a você que nos acompanhou, que não nos deixou só, e vocês estão convidados a curtir, comentar e compartilhar a nossa primeira jornada pedagógica de 2023.